Olá! Hoje daremos continuidade no estudo do livro de Êxodo, capítulos 13 e 14. Espero que você tenha ouvido o vídeo anterior para que possa compreender melhor o decorrer dessa história bíblica. Vimos que Moisés finalmente conseguiu libertar o seu povo e agora o povo de Deus está vivendo no deserto, no meio do deserto. E nos primeiros versos do capítulo 13, Deus torna a lembrar o povo da importância de se comemorar a Páscoa. Páscoa essa que eu já expliquei no vídeo anterior. E ele diz que todo primogênito dos homens, todo filho primeiro, o filho mais velho, que o seu povo tivesse, deveria ser santificado para se tornar, vamos dizer assim, uma espécie de pastor ou padre daquela época, que aqui conhecemos mais como sacerdote. Porém, futuramente, Deus mudará essa ordem e escolherá de dentre as tribos do seu povo a tribo de Levi, para que eles se tornem sacerdotes do templo que haveria de ser construído, uma espécie de igreja. E no momento em que o povo de Deus saiu do Egito e agora se encontra no deserto, nesse capítulo é dito que Deus, durante o dia, ia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e à noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz. E que Deus não se afastava deles, nem de dia, nem de noite. E também no capítulo 13, Deus reforça ainda mais a importância de se comemorar a Páscoa. E hoje, até nos dias atuais, o povo judeu comemora a Páscoa da maneira que Deus ordena nos capítulos anteriores. E agora veremos um pouco o capítulo 14. Aqui no capítulo 14, vemos que Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir embora e pegou os seus 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito com guerreiros em cada um deles, para perseguir o povo de Deus no deserto. E Faraó, com o seu exército, consegue chegar até o povo hebreu. E a partir do verso 10 está escrito que os hebreus viram os egípcios vindo atrás deles e ficaram apavorados. E começaram a clamar e a reclamar com Moisés, de que melhor teria sido que eles permanecessem no Egito trabalhando como escravos, do que agora serem todos mortos. E no verso 15, um fato interessante, já que o povo começa a clamar a Deus e Moisés também, e Deus diz: por que você persiste em clamar a mim? Diga aos israelitas, que aqui é o povo hebreu, que levantem acampamento e andem. A mensagem que esse verso nos transmite é que muitas pessoas apenas oram, ficam apenas orando a Deus, mas não fazem nada para mudar a situação. E aqui Deus reclama com Moisés e com o povo, para que eles parem de orar e comecem a andar, porque o povo egípcio, os guerreiros egípcios, estão vindo atrás deles. E eles chegaram até onde é conhecido como Mar Vermelho. E aqui Deus pede para que Moisés, com seu bastão, toque nas águas para que elas se levantem. E assim sucedeu. E o povo hebreu, o povo israelita, o povo de Deus, começou a atravessar esse mar. Mas como eles estavam andando lentamente, já podemos imaginar,
o povo só queria reclamar, orar, mas não queria correr. Também porque tinha idosos, crianças e era muita gente. Como vimos no vídeo anterior, só homens eram 600 mil escravizados. Então era bastante gente. E por conta disso é dito no verso 19, nos versos 19 e 20, que aquela nuvem de fogo foi para a frente do povo israelita, dando-lhes luz, e que a nuvem escura veio para a frente dos egípcios, e eles não conseguiam enxergar bem. Um fato interessante também é o que está escrito no verso 21, que diz que o processo do mar se abrir não ocorreu de imediato, mas que durou toda a noite, porque Deus fez com que um vento forte viesse do leste e levantasse as águas. Esse fato é um tanto interessante, já que, cientificamente falando, esse fenômeno da água desse mar, conhecido como Mar Vermelho, pode sim ter se erguido. Mas, mesmo alguns provando isso apenas para dizer que a natureza consegue fazer isso, na verdade, a Bíblia diz que tudo foi por intermédio de Deus. E não apenas obra da natureza, como alguns cientistas tentam convencer o povo. No verso 25 é dito que Deus desprendeu as rodas dos carros de Faraó e o exército de Faraó dirigia com dificuldade. Tudo isso para que eles não alcançassem o povo israelita. E no verso 26, após o povo israelita já ter atravessado o mar, Deus pede para que Moisés novamente, com seu bastão, toque nas águas, para que elas caiam sobre os egípcios. No verso 25 também, alguns soldados diz que Deus está lutando por eles. Vamos desistir dessa batalha. Mas já era tarde demais. Eles preferiram obedecer a Faraó do que a Moisés. E por isso as águas se fecharam, voltaram ao seu curso normal e mataram todos os egípcios, incluindo a Faraó. E no último verso do capítulo 14, no verso 31, é dito que Israel aqui é a nação, o povo hebreu é conhecido como Israel, viu quão grande era o poder de Deus e começou a temer a Deus e a ter fé em Deus, e também começaram a acreditar em Moisés, já que o povo era muito incrédulo. Um povo de coração de dura cerviz, como a Bíblia menciona. E aqui concluímos, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.